Fala aí pessoal, mais um vídeo aí começando e dessa vez a gente vai falar um pouquinho sobre o sistema nervoso central. Então a gente já revisou um pouco, falou sobre a fisiologia neuronal bem detalhadamente nos vídeos anteriores. A gente falou sobre sinapse, quais os tipos de sinapse, como que acontece uma sinapse, o que é um potencial de ação, tá? Neurotransmissor. E agora a gente vai começar a falar sobre o sistema nervoso central, beleza? Então a gente já viu que o sistema nervoso central, os neurônios em si, eles têm propriedades e eles se comunicam uns com os outros em formas de redes, que a gente chama de redes neurais, certo? E aí a gente tem vários tipos de redes neurais. O que seria uma rede neural? Nada mais é do que circuitos de neurônios que vão se comunicar entre si. Tá? Então a gente tem lá, imagina que a gente tem vários neurônios. E o que acontece? Esses neurônios eles vão se comunicar uns com os outros. Então a gente tem diversos neurônios que têm comunicações com outros e tal. Então a gente tem tanto convergência quanto divergência de informações vindo de todas as partes, certo? Então fiz um esqueminha aqui só para ilustrar isso. Então isso aqui basicamente seria o nosso sistema nervoso central, essas conexões. Então a gente tem vários neurônios diferentes relacionados a diferentes circuitos, né, e alguns circuitos específicos se comunicando uns com os outros, beleza? Como se fosse uma rede mesmo, certo? Então, esse que seria, né, o conceito dessas redes neurais. Tá? Então, o que são as redes neurais? Circuitos de neurônios interconectados. A gente pode dizer que são circuitos neuronais. E essas redes, elas estão relacionadas com tudo que a gente faz. Tá? Então, a gente tem circuitos neuronais que são ativados quando a gente tem alguma coisa relacionada ao pensamento. A gente está pensando, a gente ativa circuitos neuronais. Né? A nossa linguagem, quando a gente vai falar, a gente ativa diferentes tipos de circuitos neuronais. Os sentimentos, né? A própria questão do aprendizado, memória. Então a gente vai ver que no nosso encéfalo a gente tem áreas separadas para cada uma dessas ações cognitivas, né? Então a gente tem áreas onde o pensamento vai acontecer, a gente tem áreas específicas da linguagem, a gente tem áreas como por exemplo áreas límbicas relacionadas ao sentimento, áreas relacionadas ao aprendizado e à memória, né? Hipocampo, dentre outras, tá? Então os circuitos neuronais eles estão relacionados a todas essas funções cognitivas, certo? E aí a gente tem que esses circuitos, eles sofrem um fenômeno que a gente chama de neuroplasticidade. O que seria neuroplasticidade? É a modificação desses circuitos. Tá? Então, imagina que a gente tem lá um neurônio que se comunica com outro em um circuito. E aí o que a gente pode fazer? A gente pode fortalecer essa comunicação através da neuroplasticidade, e é assim que a gente aprende, por exemplo. Né? Então você tem um aumento ali no número de dendritos e tal. Ou a gente pode fazer outras conexões com outros circuitos, quando a gente relaciona coisas. Tá? Então basicamente esse é um processo de neuroplasticidade. Ela pode ser tanto para mais, então a gente pode reforçar essas comunicações e aumentar essas comunicações de rede, ou a gente também pode eliminar essas comunicações. Tá? Então a neuroplasticidade ela tanto aumenta as redes quanto diminui, certo? Nada mais é do que a plasticidade neural. Tá? Então, do termo neuroplasticidade, a plasticidade neural é a capacidade que os nossos neurônios têm de se adaptar com base no estímulo que a gente dá para eles, certo? E aí a gente vai falar um pouquinho sobre a anatomia do sistema nervoso. Então eu vou fazer um esqueminha aqui e já volto com vocês. Bom, então aqui eu fiz um esqueminha, né, bem simples, só para a gente entender um pouquinho do nosso sistema nervoso central. Então, a divisão anatômica do nosso sistema nervoso, a gente tem o sistema nervoso, ele é dividido em sistema nervoso central, sistema nervoso periférico, certo? O sistema nervoso central, basicamente, ele vai ser composto pelo encéfalo e a medula. E o sistema nervoso periférico vai ser composto lá pelos nervos e gânglios.
Só que a gente não vai aprofundar muito em nervos e gânglios hoje. A gente quer ver o quê? O sistema nervoso central. Então a gente vai falar sobre estruturas que vão proteger o sistema nervoso e o que compõe o encéfalo e a medula, tá? Então, a gente tem várias estruturas que vão compor o encéfalo. Então a gente tem córtex, a gente tem a parte do cérebro, a gente tem o cerebelo, né? Enfim, a gente tem diversas estruturas e na medula também, tá? Mas basicamente o que é importante no encéfalo e na medula? A gente tem duas divisões principais dos neurônios, né? Da organização dos neurônios no encéfalo e na medula. Então a gente divide o encéfalo e a medula em duas áreas. Áreas em que a gente tem substância cinzenta e áreas que a gente tem a substância branca, certo? Então a gente tem essas duas organizações mais gerais. A substância cinzenta, ela vai corresponder principalmente aos corpos neuronais, aos dendritos neuronais e também axônios de neurônios não mielinizados, beleza? E aí a gente tem a substância branca. A substância branca, ela vai ser formada principalmente por axônios e axônios mielinizados, ou seja, que tem a bainha de mielina. A bainha de mielina é uma das causas pelo qual essa parte, né, que a gente chama de substância branca, é branca. Então, ela que é responsável pela coloração branca que a gente encontra em algumas partes, tanto do encéfalo quanto da medula, beleza? E a gente tem que, nessa substância cinzenta, né, os neurônios eles ficam dispostos de uma forma organizada, tá? Então, a gente tem os neurônios organizados e a gente tem a formação de vários núcleos também. E aí, esses núcleos, basicamente, são grupos de neurônios que têm funções específicas. Então, a gente tem, por exemplo, os núcleos bulbares, né, respiratórios, que vão controlar ali a nossa respiração. A gente tem diversos núcleos, e cada um desses núcleos vai ter funções diferentes, certo? E aí, nessa substância branca, a gente vai ter os chamados tratos. A gente vai ter a formação dos tratos. Esses axônios, eles vão se organizar em tratos. Então, o que são tratos? Os tratos, no sistema nervoso central, a gente pode dizer que eles são a mesma coisa que os nervos que a gente tem no sistema nervoso periférico, certo? Sistema nervoso periférico. Então, imagine que aqui eu tenho a minha medula, e aí a gente tem lá, né? Tem lá meu encéfalo, vou fazer um geralzão aqui. Tem lá meu encéfalo e minha medula. No meu encéfalo, eu vou ter os corpos de neurônios na substância cinzenta, né? E a gente tem a substância branca, onde vai ter o quê? Os tratos passando. E aí a gente tem tratos que são descendentes, né? E a gente tem tratos que eles são ascendentes, certo? Então esses são os tratos. E aí quando a gente tem uma comunicação aqui, por exemplo, aí tem um neurônio lá no sistema nervoso periférico, a gente tem os nervos, beleza? Então qual que é a diferença de trato e nervo? Trato é quando a gente se refere ao sistema nervoso central. Então, são os axônios dos neurônios no sistema nervoso central. E nervos são os axônios dos neurônios no sistema nervoso periférico. Então, nervo, a gente lembra de sistema nervoso periférico e trato, sistema nervoso central. Beleza? Então, ambos são a mesma coisa, são axônios mielinizados de neurônio, só que eles vão se distribuir em lugares diferentes. Beleza? E aí, como a gente já viu, né, a gente tem que o nosso sistema nervoso, quando a gente pensa, né, nas células que compõem o nosso sistema nervoso central, né, de modo geral, a gente tem que as principais células que compõem ele são os neurônios e as células da glia. E já teve um vídeo sobre células da glia, então a gente viu que as principais células da glia são os astrócitos, as células da micróglia, os oligodendrócitos e as células que a gente chama de células ependimárias. E cada uma dessas células tem uma função importante. Então, de modo geral, as células da glia elas vão dar um suporte para os neurônios, né? E a gente tem que os astrócitos, eles removem neurotransmissores, eles fornecem energia para o neurônio, eles são relacionados também a uma coisa que a gente vai ver daqui a pouquinho, que é a regulação da passagem de
de substância através da barreira hematoencefálica. As células da glia têm função de defesa. Os oligodendrócitos, eles vão compor a bainha de mielina. E as células ependimárias, elas vão revestir os ventrículos, elas também estão relacionadas com a produção do líquido cerebroespinal, beleza? A gente vai ver um pouquinho mais disso daqui a pouco. Agora vamos lá, a gente não vai aprofundar muito na questão das estruturas anatômicas e tal, tá? Mas basicamente aqui na medula, então a gente sabe que a gente tem, só para ilustrar aqui, a gente tem a parte da substância cinzenta, e aqui ao redor a gente tem a substância branca, tá? Mas depois a gente vai falar mais específico aqui da medula, só a divisão mesmo. Então a gente tem o encéfalo, e aqui a gente tem a medula. Beleza? Então vamos lá. Se a gente pensar de uma forma geral, né, como que o nosso, anatomicamente, né, a gente tem que o nosso encéfalo, ele fica envolto por uma espécie de piscina, né, que é o líquido cerebroespinal, e a gente tem epitélio de revestimento ao redor. Tá? Então imagina que a gente tem lá o nosso tecido nervoso, que seriam os neurônios, células da glia. Ao redor, a gente tem o quê? A gente tem uma piscina, que seria líquido cerebroespinal. Líquidos. Beleza? E ao redor desses líquidos, a gente ainda tem tecidos, são tecidos conectivos, e a gente tem osso. Então, todas essas estruturas, elas servem para fazer a proteção do sistema nervoso central. E é o que a gente vai ver agora, beleza? Então, agora a gente vai falar um pouquinho sobre como que funciona essa proteção do sistema nervoso central. E aqui eu já fiz um esqueminha ilustrando isso. Então, aqui a gente tem um esqueminha e a gente vai falar sobre a proteção do sistema nervoso central. Lembrando que sempre que eu falo do sistema nervoso central, a gente está se referindo ao encéfalo e à medula, beleza? Então, o primeiro mecanismo de proteção que eu já esquematizei aqui, a gente tem vários mecanismos de proteção, como a gente viu, né? O primeiro deles é o mecanismo ósseo, né? Então a gente tem os ossos, certo? Então a gente tem, por exemplo, os ossos do crânio, eles são responsáveis por fazer a proteção do nosso encéfalo. E aí a gente tem a nossa coluna vertebral, formada pelas vértebras. E a coluna vertebral, se a gente for pensar nessas vértebras, elas têm um formato. A gente tem lá o corpo, a gente tem os pedículos, os processos espinhosos, processos transversos. E a gente tem um canal vertebral, né? Ou um forame vertebral. E aí nesse forame vertebral é onde vai passar a medula, certo? Então a coluna vertebral, ela faz a proteção da medula, enquanto os ossos do crânio fazem a proteção do nosso encéfalo. A gente também tem o que a gente chama de meninges. E essas meninges, elas vão formar aquele tecido conectivo, aquele tecido que fica ao redor do nosso encéfalo, ao redor da nossa medula, do nosso encéfalo. E as meninges são três. Então a gente tem uma meninge que ela é mais externa, ela é mais grossa, né? Ela faz essa proteção, ela é mais resistente. A gente chama de dura mater, tá? A gente pode dizer que ela é mais grossa, mais resistente. A gente tem uma outra, que ela é mais medial ali, ela fica no meio, entre a dura mater e a mais interna, que a gente vai falar daqui a pouquinho, que é a aracnoide. Aracnoide, certo? E aí a gente tem uma outra que é a pia mater, que é a mais interna. Essa pia mater ela é a camada mais delgada, então ela é uma camada bem fininha e ela está em contato direto com a superfície do cérebro da medula. Então ela tem contato com o encéfalo e com a medula. Beleza? Então ela tá ali, é uma camada que fica bem ao redor. E qual que é a importância disso, né, desse contato? É que a pia mater, ela é altamente vascularizada. Então a gente tem várias arteríolas, né, várias artérias pequenininhas que vão passar ali. Artérias pequeninas, a gente tem as arteríolas que vão irrigar essa pia mater. E através dessas arteríolas a gente vai ter o suprimento sanguíneo sendo encaminhado para o encéfalo e para a medula. E esse suprimento é importante porque ele vai conter nutrientes que o nosso encéfalo precisa, né, que os nossos neurônios precisam. Essa camada aracnoide, nela a gente tem um que a gente chama de espaço
subaracnoide. Subaracnoide. Nesse espaço subaracnoide, a gente vai ter circulação, né, de uma parte do líquido cerebroespinal, beleza? E aqui na dura mater, a gente tem o que a gente chama de seios, né? O que são esses seios? Os seios, que a gente vai ver daqui a pouquinho no esqueminha que eu fiz, nada mais são do que veias, né, que vão fazer o quê? A drenagem do sangue, tá? Então são veias que fazem a drenagem ali do sangue. E, como a gente falou, né, a gente tem líquidos ali que vão ficar ao redor, né, do nosso encéfalo e da nossa medula. A gente tem os líquidos, certo? E aí, quando a gente pensa nesses líquidos, a gente tem que, no nosso crânio, ao todo, a gente tem mais ou menos 1,5 litro, 1,4 litros de conteúdo aquoso, tá? E aí, desse conteúdo aquoso, desses líquidos, a gente tem que cerca de 1 litro vai ficar intracelular, ou seja, está dentro das células, dentro dos neurônios, dentro das células da glia e tal. E 0,4, né, o restante desse líquido, ele está extracelular, ou seja, está fora das células. Desse líquido extracelular, a gente vai ter outra divisão. Então, uma pequena parte dele, ele vai para o sangue, certo? Então, 0,1 litros aí, 100 ml. E aí, do restante, aquelas 300 ml que sobraram, elas vão ser divididas no interstício. Então, o interstício é aquele espaço que a gente tem entre as células, né? Então, tem lá um neurônio aqui, tem outro neurônio aqui, e aí eu tenho líquido entre esses dois neurônios, beleza? Isso é o interstício. E no que a gente chama de líquido cerebroespinal, tá? A gente tem o líquido cerebroespinal, que a gente vai abreviar chamando de LCS, tá? Esse líquido cerebroespinal, ele vai estar em estruturas que a gente chama de ventrículos, beleza? Então a gente tem 4 ventrículos no nosso sistema nervoso central, né, de modo geral. A gente tem 2 ventrículos que são laterais e ficam no encéfalo, tá? Então a gente tem esses ventrículos aqui, o primeiro e o segundo, eles ficam no encéfalo. E a gente tem que colocar aqui, encéfalo. E a gente tem o terceiro e o quarto ventrículo, que eles são distribuídos ali na nossa medula, beleza? Principalmente. Nosso tronco encefálico e medula, tá? A medula e o tronco. Eu sei que ficou meio confuso, né? Eu falei de líquido, de ventrículo e tal, mas agora a gente vai ver um pouquinho melhor, né, sobre como que funciona, o que é, como que acontece, né, o funcionamento desses líquidos e tal, qual que é a importância do líquido cerebroespinal e etc. Então eu vou colocar um outro esqueminha aqui e a gente já volta para explicar ele. Bom, então daqui. Agora a gente vai falar um pouquinho mais sobre o líquido cerebroespinal, tá? Então o que é o líquido cerebroespinal? Já vou explicar cada parte desse esqueminha aqui, beleza? Mas basicamente, o líquido cerebroespinal, a gente pode dizer que é um líquido, né, que está ali ao redor do cérebro, está dentro dos ventrículos, e é um líquido onde o nosso cérebro ele vai flutuar. Vamos colocar que é o líquido onde o cérebro ele meio que flutua, beleza? E deixa eu só abaixar isso aqui um pouquinho. Beleza, então agora a gente vai falar um pouquinho sobre algumas estruturas, né, desse desenho aqui, e depois a gente vai fazer um resumão delas. Então aqui a gente tem o nosso sistema nervoso central, então o cérebrozinho aqui de rosa, ao redor a gente tem umas estruturas azuis, tá? E umas estruturazinhas verdes, a gente vai falar o que é cada uma delas. Então vamos lá. Bom, imagina que aqui eu peguei um pedaço, né? Imagina que aqui eu peguei um pedaço do meu sistema nervoso, então a gente fez um cortezinho ali, que pegou um pedacinho das meninges, né? Um pedacinho do córtex, então um pedacinho da camada óssea, tá? Então o que a gente tem aqui? Basicamente a gente tem uma parte, a gente vai ter osso, certo? Essa camada preta aqui, mais grossona, né? Essas duas camadas pretas, são a dura mater, tá? Então a gente tem uma dura mater mais externa, certo? E a outra mais interna. E essa é a camada mais externa das meninges. Dentro dessa dura mater, aqui a gente tem a circulação de sangue. A gente tem sangue
venoso circulando. Porque lembra que a gente falou que na dura mater a gente tem os seios, né? Então os seios são o quê? São onde a gente tem a circulação do sangue venoso, beleza? Logo abaixo da dura mater a gente tem aquela camada intermediária, que é essa que está em vermelho. E aí a gente chama ela de aracnoide. Ou aracnoide. Por que ela é aracnoide? Porque, ó, se a gente for observar bem, ela é como se fosse um conjunto de várias teinhas, beleza? E aí embaixo dessa camada subaracnoide a gente tem um espaço subaracnoide, que é onde a gente vai ter a circulação do líquido cérebro-espinal, que está aqui em azul claro. Então a gente tem a circulação do líquido cérebro-espinal, certo? E aí logo abaixo a gente tem aqui essa camada mais fininha ali em azul, que é a pia mater. Beleza? E aí a pia mater, como a gente viu, né, ela está em contato ali direto com o córtex, e a gente vai ter as arteríolas, né, os capilares ali, que vão levar nutrientes até o córtex, certo? Aqui tem uma coisa importante, então o que é essa estrutura aqui mais externa aqui dessa camada aracnoide? Isso aqui a gente chama de vilosidades, beleza? Então a gente tem vilosidades ali nessa região, que são isso aqui, né? Esses quadradinhos ali, então eles são vilosidades. Essas vilosidades são regiões onde a gente vai ter o contato do líquido cérebro-espinal com o sangue, que passa ali entre a dura mater. E nessas velocidades, o líquido cérebro-espinal ele vai ser reabsorvido pelo sangue. Beleza? Então ele é reabsorvido pelo sangue. Basicamente é isso, em relação às velocidades, beleza? Aqui desse outro lado, o que a gente fez? Aqui a gente tem os ventrículos, tá? Então, essa estrutura aqui bem no meio é o que a gente chama de terceiro ventrículo. Então, esse aqui é o terceiro ventrículo. E aqui logo abaixo, próximo do cerebelo, a gente tem o quarto ventrículo, beleza? Nesses ventrículos, a gente vai ter a produção do líquido cérebro-espinal e a gente também vai ter um armazenamento do líquido cérebro-espinal ali. Depois o líquido cérebro-espinal ele vai circulando, beleza? Então a gente pensa no líquido cérebro-espinal, o que acontece? Ele é produzido aqui nesses ventrículos e aí ele vai circular, né, ao longo ali do nosso sistema nervoso central, beleza? Então ele circula ali ao redor de tudo. Lembra que é como se fosse uma piscina, né, que está ao redor do nosso encéfalo. Então o líquido cérebro-espinal ele está circulando ali em volta. Não sei se está dando para ver ali, mas eu estou fazendo umas setas. Tá? Então ele vai circulando. E aí a gente tem uma região que a gente chama de plexo coronoide. Que é isso que a gente deu um zoom. Certo? Então lá no terceiro ventrículo, no quarto ventrículo, nos outros ventrículos, a gente tem esses plexos coronoides. A gente deu um zoom aqui, deixa eu até aumentar ele um pouco mais. O que seria esse plexo coronoide? Aqui no plexo coronoide, a gente tem algumas estruturas importantes. Então aqui a gente tem em vermelhinho os capilares, certo? Que são capilares que têm sangue rico em oxigênio, né? Que vem das arteríolas. A gente também tem aqui as células de revestimento dos ventrículos, que a gente já citou elas, que são as células ependimárias, beleza? E aí aqui a gente tem o que seria o líquido cérebro-espinal, tá? Então imagina que isso aqui é o quê? O que seria esse plexo coronoide? A gente tem as artérias chegando aqui nessa região, as arteríolas, ramificando em arteríolos, e a gente vai ter esses capilares passando próximo aos ventrículos. E aí a gente tem as células ependimárias. E aí eu fiz uma seta em vermelho aqui. Por quê? As células ependimárias elas vão regular a passagem de substâncias. Então aqui a gente vai ter a passagem de várias substâncias para o líquido cérebro-espinal. Então a gente tem, por exemplo, a passagem de água para formar esse líquido, a passagem de íons, a passagem, por exemplo, de nutrientes e também de vitaminas, beleza? Então tudo que vem do nosso sangue arterial, nutrientes, vitaminas, oxigênio, né? Quando eu falo de nutrientes, principalmente glicose, essas substâncias elas vão ser mandadas aqui para o líquido cérebro-espinal. E aí o líquido cérebro-espinal vai fazer o quê? Ele vai circular pelo nosso sistema nervoso, beleza? Levando esses nutrientes.
Então a gente pode dizer que o plexo coronoide, qual que é a função dele? Ele vai basicamente fazer o transporte dos nutrientes para o líquido cerebroespinal. Tá? Então, do sangue, chegam ali do sangue através dos capilares para o líquido cerebroespinal. Beleza? Para ficar mais fácil de entender. E aqui ao redor do nosso encéfalo, né, a gente ainda tem a barreira hematoencefálica, que a gente vai falar dela depois. Tá? Então aqui a gente ainda vai ter a barreira hematoencefálica. Está ao redor de praticamente todas as estruturas do nosso encéfalo, exceto algumas. Tá? A gente vai falar dela depois separado. Mas então vamos lá. O que a gente tem então sobre o líquido cerebroespinal? Vou fazer um resumão aqui. Então a gente tem aqui o plexo coronoide. Ele é responsável por fazer o quê? Fazer o transporte das substâncias. Então no plexo coronoide a gente vai ter os capilares trazendo os nutrientes e tal. E a gente tem células epiteliais de transporte. Então a gente tem um epitélio de transporte. Esse epitélio que a gente tem aqui no plexo coronoide, quando eu falo de epitélio, eu estou falando das células que estão ali naquela região. É parecido com o renal, por exemplo, né, que a gente tem lá no néfron. Então a gente tem células no néfron que permitem a passagem, né, a reabsorção da glicose, dos íons, né, potássio, sódio, enfim. É parecido. E aí, esse plexo coronoide, ele vai fazer o quê? Ele vai fazer a secreção, né, dessas substâncias, desses nutrientes, lá para o líquido cerebroespinal. Beleza? As células ependimárias, que a gente falou aqui, o que elas fazem? Elas produzem o líquido cerebroespinal. Então, elas também são responsáveis pela produção do líquido cerebroespinal, certo? E a gente tem aqui o líquido cerebroespinal, ele é como se fosse uma solução salina. Então, ele lembra bastante uma solução salina, porque ele tem sódio, inclusive. Beleza? E quais são as funções do líquido cerebroespinal? A primeira coisa que a gente tem aqui, o líquido cerebroespinal, ele é um líquido, tá? Então ele não vai ter, a gente não encontra nele proteínas nem células. Então ele não tem proteína, ele não tem células. E existe até um teste, né, que você faz, a galera faz em medicina, que você retira um pouco desse líquido cerebroespinal. E aí, se tem proteína ou se tem célula, alguma coisa, é sinal de que tem alguma coisa errada. Né? Então você tem uma alteração nesse líquido cerebroespinal, pode indicar uma toxicidade, né? Enfim. E aí o líquido cerebroespinal, ele tem função mecânica, né? Então ele faz a proteção do encéfalo, beleza? Então quando eu falo de proteção mecânica, é mecânica mesmo, né? Então contra impactos. Então sempre que a gente tem um impacto, imagine que você bate a cabeça na parede, né? Por alguma situação. Né? O seu cérebro, ele chacoalha lá dentro, né? Então a gente tem, o cérebro ele vai dar uma chacoalhada. E aí, ao redor do nosso encéfalo, a gente tem esse líquido, que ele vai fazer o quê? Ele vai amortecer. Então ele vai impedir. Imagina se não tivesse o líquido, né? A gente tivesse o cérebro ali, o encéfalo e o osso. Ele ia bater direto no osso. Né? E a gente poderia ter, por exemplo, prejuízos muito grandes. Ou a gente poderia ter uma situação de morte neuronal, né? Enfim, uma destruição maior desse tecido encefálico. Então esse líquido ele vai funcionar como se fosse um amortecedor quando a gente tem algum tipo de impacto. Beleza? E o líquido cerebroespinal, ele também é importante porque ele vai realizar trocas. Deixa eu puxar isso aqui para baixo. Já que eu vou ter que puxar uma seta aqui meio aqui do lado. Então, esse líquido cerebroespinal, ele também realiza trocas. Com quem que ele vai realizar trocas? Com um outro líquido, que é o líquido que está no interstício. Então, ele realiza trocas com líquido intersticial, que é aquele líquido que está ao redor ali das células. Né? E basicamente essas trocas vão servir para fazer a entrega de nutrientes. Então ele carrega glicose, né? Ele vai pegar essa glicose, ele vai deixar essa glicose lá no líquido intersticial, né? Os íons, enfim, entre outras substâncias, e vai fazer a remoção de resíduos ou de metabólitos, né? Que sejam ali desses neurônios, beleza? Então o líquido cerebroespinal ele é muito importante para nutrição neuronal. Tá? Por quê? Ele vai levar esses nutrientes até o líquido intersticial e aí os neurônios vão utilizar desses nutrientes.
E agora a gente vai falar um pouquinho sobre um outro mecanismo, né, de proteção que a gente tem. Deixa eu só fazer outro esqueminha aqui, que é a barreira hematoencefálica, tá? A gente vai falar aqui agora da barreira hematoencefálica. Tá, então vamos imaginar que eu peguei aqui, né, aqui ao redor do meu encéfalo, peguei um cortezinho, e a gente foi e deu um zoom aqui, e a gente tem a barreira hematoencefálica. A barreira hematoencefálica ela é muito importante para a proteção do nosso encéfalo também. Tá? Por quê? A barreira hematoencefálica ela vai funcionar como uma espécie de barreira funcional. A gente pode dizer que ela é uma barreira funcional. E ela vai impedir, né, que a gente tenha, por exemplo, passagem de toxinas. Então, ela é uma barreira muito seletiva. Tá? E aí, basicamente, ela vai deixar com que a gente tenha entrada dos nutrientes. Né? Então, a gente tem a entrada, por exemplo, do oxigênio. Então, o oxigênio ele passa de forma livre, né, por essa barreira. A própria glicose. Então, a gente tem transportadores nessa barreira que permitem a passagem da glicose. E, ao mesmo tempo, ela vai impedir, né, então ela vai bloquear a passagem de algumas toxinas, então coisas que podem ser tóxicas para o nosso sistema nervoso central. E aí a gente tem diversos tipos de toxinas, né? A gente pode ter, por exemplo, neurotransmissores circulantes, neuromoduladores em excesso, né, substâncias químicas. Uma substância química que consegue penetrar essa barreira é o álcool, né? Então, quando a gente toma cerveja, quando a pessoa toma cerveja, né, ela fica meio, né, fica naquele nível de embriaguez, né? Fica meio, como que é o nome certo? Fica embriagado, fica bêbado, né? Por quê? Porque o álcool consegue penetrar essa barreira hematoencefálica, é uma das substâncias que consegue penetrar essa barreira hematoencefálica, e ele vai inibir, atuar de forma inibitória nos neurônios. Então é como se ele desligasse os neurônios. Então basicamente é isso. Isso é muito importante, visando a proteção do nosso encéfalo. Então ela impede, por exemplo, que a gente tenha uma toxicidade no sistema nervoso central. E basicamente, né, ela é uma barreira que ela vai separar o sangue, né, ou seja, a vascularização que passa ali no nosso encéfalo, do líquido intersticial. Beleza? Então imagine que do lado a gente tem os capilares e a gente tem o nosso interstício, que é o que a gente vê nessa imagem. O que a gente fez aqui nesses esqueminhas, tá? Vou aumentar eles. Então aqui basicamente, imagine que a gente tem lá, né? O nosso sistema nervoso. E a gente tem vários capilares. A gente tem vários capilares sanguíneos e tal. E aí ao redor a gente tem essa barreira hematoencefálica e a gente tem as células, né, especificamente os astrócitos aqui. Então, nesse esqueminha, a gente tem aqui os astrócitos, certo? A gente tem os capilares, que são esses aqui. E aqui a gente deu um zoom nos astrócitos se comunicando com os capilares. E aqui a gente tem o que a gente chama de podócitos. Então, o que são esses podócitos? Os podócitos nada mais são do que as projeções, né, dos dendritos ali, dos astrócitos, que se comunicam com esses capilares, beleza? E aí, quando a gente pensa nos capilares, de modo geral, né, o que seria esse capilar? O capilar é aquela ramificaçãozinha, né? Então a gente tem as artérias, arteríolos, as veias em vênulas, e aí tem os capilares, que são essa comunicação. Os capilares, de modo geral, eles têm um tecido, né? Eles são formados ali por células, certo? E aí um capilar normal, ele tem um espaço entre essas células, beleza? Os capilares do sistema nervoso central, eles são um pouquinho diferentes. Então essas células, elas têm o que a gente chama, né, elas são grudadinhas uma na outra. Então não tem espaço para substâncias passarem. Então aqui quando a gente tem espaço, o que acontece? Imagina que eu tenho aqui íons, sei lá, substâncias. Essas substâncias elas passam ali para o tecido adjacente ao capilar, o tecido que está em volta. No sistema nervoso central, a gente tem junções que a gente chama de oclusivas. Tá? Então o que seria isso aqui? Ó, tá vendo? Que as células elas são grudadinhas. Então esses capilares eles possuem junções oclusivas. Oclusivas, esse termo oclusivas vem de inclusão, de inclusão não, vem de oclusão, que é você obstruir a passagem de alguma coisa. Então tá vendo que elas são grudadinhas aqui, ó? A gente tem a oclusão, ou seja,
as substâncias que estão nesse sangue, elas não vão conseguir passar direto, porque a gente vai ter uma obstrução dessa passagem, por conta dessas oclusões, tá? Dessas junções oclusivas. Só que a gente precisa dos nutrientes que estão no sangue. E aí o que vai acontecer? Os astrócitos, eles são células que eles vão fazer a regulagem, né? Eles vão sinalizar através de sinais paráquinos sobre o que vai entrar e o que vai sair. Tá? Então essas junções oclusivas elas são controladas pelos astrócitos através de sinais paráquinos. Então o que é um sinal paráquino? Sinal paráquino é quando uma célula ela libera alguma substância que atua na célula vizinha. Então eu tenho aqui o meu astrócito, ó. O astrócito está lá, a gente tem aqui o podócito dele, né? Ele vai liberar alguma coisa aqui, né? Que vai fazer com que esse espaço abra e a gente vai ter entrada das substâncias. Ou então, a gente tem aqui uma grande quantidade de transportadores, tá? Lembra dos transportadores? O que são os transportadores? São canais, proteínas de canal que permitem passagem de substâncias. Então, imagina que a gente tem lá o epitélio, né? E a gente tem vários transportadores aqui. Beleza? E aí, quando o astrócito ele libera esse sinal parácrino, o que vai acontecer? A gente vai ter a abertura dessas proteínas que fazem o transporte de substâncias. E aí a gente tem as substâncias entrando, né, e indo ali para o interstício. Tá? Que tipo de substância? Glicose, por exemplo. Então a gente tem transportadores de glicose, de oxigênio. Né? Oxigênio não, o oxigênio consegue passar direto, mas de glicose e outros nutrientes que o nosso sistema nervoso possa precisar. Beleza? E a questão de curiosidade, né, o que o livro traz, tem duas coisas bem legais. Né? Então, a primeira é o medicação para o tratamento do Parkinson. Né? Então, as pessoas que têm Parkinson, para quem não sabe, ele é causado por uma diminuição dos neurônios dopaminérgicos lá na área da substância negra. Tá? Então, a gente tem a doença de Parkinson, está relacionada à diminuição dos neurônios dopaminérgicos. Então pode ser a morte desses neurônios, né, ou enfim, o mau funcionamento desses neurônios dopaminérgicos. Dopamina. E aí a pessoa tem uma diminuição dos níveis de dopamina. Se eu tenho menos neurônios dopaminérgicos, eu vou ter menos dopamina. E a dopamina está relacionada ao controle de movimentos motores também. A gente fala muito da dopamina, né, quando está relacionada à motivação, recompensa e tal, mas ela está relacionada ao controle motor, beleza? Lá nos gânglios da base e tal, na substância níquel. E aí a gente tem que, a medicação, quando a gente utiliza a dopamina em si, o neurotransmissor dopamina, né, a medicação utilizando dopamina, não consegue atravessar a barreira hematoencefálica. Então, a dopamina não atravessa a barreira hematoencefálica, certo? E aí, as medicações para quem tem Parkinson, elas são compostas basicamente por um aminoácido que é o L-Dopa. Tá? Então, o que é o L-Dopa? O L-Dopa é um tipo de aminoácido que consegue atravessar a membrana, né, a barreira hematoencefálica. Então, ele atravessa a barreira hematoencefálica através de proteínas transportadoras de aminoácidos, beleza? Então, o L-Dopa, ele atravessa a barreira hematoencefálica. E aí, ele vai, quando ele entra lá no interstício, ele vai ser convertido em dopamina. E essa é uma forma de você tratar esses pacientes que eles têm, né, essa doença de Parkinson, certo? Uma outra coisa curiosa é que algumas regiões do encéfalo, elas não têm barreira hematoencefálica. Tá? Então, se a gente for pegar aqui no nosso encéfalo, algumas regiões, como o hipotálamo, eles não têm barreira hematoencefálica. Por quê? Imagina que o hipotálamo está aqui. O hipotálamo ele funciona como uma glândula endócrina. Né? Então, ele secreta diversos tipos de hormônios. E aí ele precisa ter contato direto com vasos que levam esses hormônios até a hipófise, né? E também a outras regiões, certo? Então, o hipotálamo ele não tem essa barreira hematoencefálica justamente porque ele tem contato direto com vasos. Porque ele precisa fazer liberação de hormônios, dentre outros. E aqui a gente também tem no nosso bulbo, né? Então aqui, ó, bulbo, ponte, mesencéfalo. Aqui no bulbo, a gente tem o que chamam de centros
centros do vômito. E como o próprio nome diz, a função deles é fazer com que a gente tenha um reflexo de vômito. E aí, nesse centro de vômito, a gente também tem um contato direto com o sangue. Por quê? Porque a gente vai ter sensores que vão captar uma possível toxicidade do sangue, né? Ou seja, aumento de substâncias tóxicas no sangue. E aí, quando a gente tem um aumento dessas substâncias tóxicas, a gente tem a ativação do reflexo do vômito. Com o objetivo do quê? De ajudar a eliminar, né? Diminuir os níveis, né? Ou auxiliar na eliminação dessas substâncias. E a gente usa o mesmo exemplo, né? Então, quando você está muito bêbado, bebeu demais, passou da conta, você tem um aumento da toxicidade no seu sangue. E aí, esses centros do vômito lá no bulbo, como a gente tem sangue passando por aqui, você tem um monte de álcool no sangue. Eles captam isso e a gente tem um reflexo do vômito e você vai e elimina esse álcool, essa substância tóxica, certo? E aí, para a gente fechar essa primeira parte mais introdutória, vamos falar um pouquinho sobre a questão do metabolismo do tecido neural, tá? Metabolismo do tecido neural. Quando a gente fala do metabolismo do tecido neural, metabolismo, no caso aqui, é em relação à energia, né? Então, como que o nosso tecido neural, como que os nossos neurônios, eles obtêm energia? E a gente tem que o nosso sistema nervoso, ele tem uma alta demanda energética, ou seja, ele gasta muita energia. Para a gente pensar, para a gente, né, sei lá, ter um raciocínio, tomar uma decisão, aprender, estudar e tal, tudo isso gasta muita energia, né? E essa energia, ela vem da onde? Qual que é a energia que a gente tem no sistema nervoso central? O ATP, né? Então, adenosina trifosfato, essa é a principal fonte de energia que a gente tem. E como que a gente consegue o ATP? O ATP, através de dois mecanismos. Então, a gente precisa da glicose, né? E também do oxigênio, cadeia oxidativa, certo? E aí, basicamente, em relação a essa demanda energética, a gente tem que o nosso sistema nervoso central, ele consome mais ou menos 25% das calorias que a gente gasta durante um dia, né? Então, se você consome 2.000 calorias, se você tem né, para manter seu peso e tal, 2.000 calorias, mais ou menos 500 calorias são consumidas só pelo seu sistema nervoso central, tá? E a gente tem uma estimativa de que o sistema nervoso central ele consome metade, né, 50% da glicose que a gente consome. Então, através de pão, arroz e tal, né, carboidrato quebrado em glicose, a gente tem metade dessa glicose sendo utilizada pelo sistema nervoso central. Porque os neurônios, o principal combustível dos neurônios é a glicose. Então, a glicose é a principal fonte energética do neurônio, certo? Claro, existem situações quando a pessoa, por exemplo, faz uma dieta cetogênica e tal, os neurônios eles passam a utilizar outras fontes, corpos cetônicos, enfim. Mas isso são adaptações. Mas de modo geral, os nossos neurônios eles gostam muito da glicose. Eles têm muita facilidade em usar essa glicose, beleza? E aí a gente já viu que o oxigênio ele consegue passar a barreira hematoencefálica, então ele passa direto pela barreira hematoencefálica, e a glicose ela também passa através de transportadores, certo? Então, é relativamente fácil para o oxigênio e para a glicose chegarem no sistema nervoso central. E aí, o sistema nervoso central ele vai utilizar essa glicose, os neurônios eles usam essa glicose para gerar ATP, né? Então, como é que funciona esse processo? Aquele processo básico, né? Que a gente viu lá na bioquímica, né? O processo de glicólise. Então, a gente tem a glicose e o oxigênio. E a gente tem essa glicose, a gente tem a mitocôndria, né? Primeiro, a glicose ele é quebrada no próprio citosol, um processo que a gente chama de glicólise. Então, é a quebra da glicose. E a gente tem a formação de piruvato e tal. O piruvato ele vai lá para a mitocôndria. Lá dentro da mitocôndria, a gente tem um ciclo de Krebs, certo? E aí, na glicólise, no ciclo de Krebs, a gente tem muito pouco ATP sendo formado, mas a gente tem muito NAD. NADH, lembra do NADH? E aí, o NADH ele vai lá para a membrana da mitocôndria e a gente vai ter a formação de ATP. E esse ATP ele vai ser usado para quê? Para tudo, né? Então, para síntese proteica, para o funcionamento dos canais, né? Enfim, para a atividade neuronal. Então, esse ATP é a fonte energética do neurônio. E o principal substrato para o ATP é a glicólise, certo? E aí a gente tem, no caso de pacientes diabéticos, a gente pode citar ali, por exemplo. Então vamos imaginar no caso de um paciente diabético, né?
pode ser que esse paciente diabético ele tenha uma situação de hiperglicemia. Então ele não tomou a medicação e tal, alguma coisa assim. Ele tem uma hiperglicemia, que é um aumento dos níveis de glicose. Nesse caso, os transportadores de glicose neuronais aqui, eles vão sofrer um mecanismo que a gente chama de down regulation, ou regulação para baixo. Então, se eu aumento muito os níveis de glicose, esses receptores, né, esses captadores de glicose, eles vão internalizar. E a gente chama isso de mecanismo de down regulation, certo? Agora, vamos imaginar que esse paciente está passando por uma situação de hipoglicemia, né? Então, sei lá, foi fazer um exercício, alguma coisa assim, né? Tem uma hipoglicemia, né, tomou muita insulina e tal, e a gente tem uma diminuição dos níveis de glicose no sangue. Nesse caso, né, essa diminuição dos níveis de glicose, imagina que está faltando glicose para o neurônio, certo? Então a gente tem uma diminuição do nível de glicose, a gente tem uma diminuição da captação de glicose pelo neurônio. E aí o neurônio não vai ter glicose, ele não vai ter tanta energia. A curto prazo, isso já pode gerar confusão mental, né? Então a pessoa ela tem confusão mental, ela pode entrar em um estado de coma, né? Ou um desmaio, alguma coisa assim, né? E em alguns casos, né, em casos mais severos, pode levar até a morte. Então, a falta de glicose, né, e de oxigênio também no sistema nervoso central, beleza? Então, acho que seria isso, basicamente. Só uma coisa que eu acabei esquecendo de mencionar é que cerca de 15% do sangue bombeado pelo coração, ele é mandado para o sistema nervoso central, beleza? Então, 15% do sangue bombeado pelo coração vai para o sistema nervoso, isso quando a gente está em repouso. E uma coisa legal, né, mais uma curiosidade também, é que no exercício a gente tem uma alteração do fluxo sanguíneo. Então a gente tem menos sangue indo, por exemplo, para as vísceras e mais sangue indo para os músculos. Só que no exercício a gente também tem um aumento do fluxo sanguíneo indo para o sistema nervoso central. Tá? Então o fluxo sanguíneo durante o exercício diminui em todos os tecidos exceto no sistema nervoso central e no músculo. Então aumenta muito no músculo, né? Aumenta de uma forma abrupta no músculo e aumenta também no sistema nervoso central. Então de cerca de 5 a 10%, se eu não estiver enganado, tá? No sistema nervoso central. Então o exercício é uma boa forma também de a gente melhorar a nossa atividade, enfim, melhorar a atividade do nosso sistema nervoso central. A gente manda mais sangue e tal. Então, basicamente seria isso sobre esse vídeo. Então, esse primeiro vídeo foi um vídeo mais introdutório. A gente falou um pouquinho sobre o metabolismo desse neurônio, a gente falou sobre os mecanismos de proteção do nosso sistema nervoso central. Tá? Então, o foco desse vídeo foi mais isso. Então, se a gente pensar aqui, ó, sistema nervoso central, quais são os mecanismos de proteção dele? Né? Então, a gente tem os ossos, a gente tem as meninges, a gente tem a barreira hematoencefálica. E aí a gente tem, né, os líquidos também, que daí vão estar sobre essas meninges ali, abaixo dos ossos, beleza? Que vão fazer o amortecimento ali, o líquido do cérebro espinal. E basicamente é isso. Tá? Então, espero que esse vídeo tenha ajudado, né? Espero que vocês tenham gostado e qualquer coisa é só deixar sua dúvida aí. Então, valeu e até a próxima.